Olá, meu povo, aqui estamos em mais uma aula de inglês, né? E vamos conhecer um pouco sobre o Simple Past, né? Esse tempo verbal, é o passado simples, né? Trazendo para o português. O que é, né, o passado simples e como é que ele é utilizado. E é isso que a gente vai entender na aula de hoje, né? E as regrinhas, né, dos tempos verbais que vocês já estão acostumados, né? Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Coloquei até aqui essa imagem ícone, né? Porque é o passado simples e aqui a gente tem o tempo, né? O relógio que mostra aí o tempo é uma figura, né, bem antiga, é passado simples. Toda estruturada, né, de acordo com o tempo verbal que a gente vai ver hoje. O Simple Past, também chamado, né, de Past Simple, que é o passado simples. Ele é um dos tempos verbais no inglês e ele é equivalente ao passado simples, né, na língua portuguesa. A gente sempre estuda o inglês, mas trazendo, né, para o português para que facilite, né, o entendimento de vocês, né, a compreensão. E quando é que a gente deve usar, né, o Simple Past? Ele é utilizado para indicar ações passadas, né, como o próprio nome fala. Simple Past, né, passado simples, utilizado para indicações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram. Ações, né, que já foram concluídas, já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. E aqui a gente tem algumas expressões temporais que são utilizadas nas frases. O que são essas expressões temporais? Essas frases, né, essas expressões temporais, né, perdão, frases não, expressões temporais, elas indicam passado nas frases. Ou seja, a gente tem alguns exemplos aqui. Yesterday, que significa ontem, e o ontem, né, é passado. Então, essa expressão, yesterday, ela está utilizada no passado, em algo que já aconteceu, que já foi concluído. E essas são algumas expressões que vocês vão encontrar em frases que tem, né, o Simple Past como tempo verbal. E como o óbvio, né, também precisa ser dito, lembrando que é para copiar sempre, que é um tempo verbal, né, tem regras e é gramatical, então não deixem de fazer anotações. A outra expressão, essa daqui, the day before yesterday, que significa anteontem. Last night, essa expressão significa ontem à noite, né? Night, que é noite. Last night, né? Ontem à noite, noite passada. Last year, que é ano passado. Last month, que é o mês passado. Last week, semana passada. E o ago, que significa atrás. Então, essas são algumas expressões que indicam passado, ou seja, que aconteceu no passado, né, e foram ações que já foram concluídas. Vocês vão ver muito nas frases, né, relacionadas ao tempo verbal Simple Past, que é o passado simples. Aqui nós temos algumas frases que estão no Simple Past, no passado simples, com expressões do slide anterior. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. We did not go to school yesterday. Aqui nós temos his birthday was the day before yesterday, né? O aniversário dele foi anteontem. Lembrando que o was, ele também indica passado. Inclusive, a gente viu na aula passada o was e o were. E tudo isso, né, vai complementando o tempo verbal que a gente está estudando hoje, né? Vocês já conheciam essa expressão, was e were, né? Quando é que um e outro é utilizado. Porque um é utilizado para a terceira pessoa do singular e a outra já é utilizado para a terceira pessoa, né, do plural. A outra frase, né, que é essa aqui. I called you 3 days ago, né? Eu telefonei para você 3 dias atrás.
We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba na semana passada. Learn significa aprender. Learned, está no passado, que eles aprenderam, nós aprendemos, o we aqui é o sujeito da frase. E vocês já estão até acostumados que a gente sempre tem nos tempos verbais, a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Uma para afirmação, outra para negação e a outra para formar perguntas. A forma afirmativa do simple past ela é formada pelos verbos regulares. Para você usar os verbos regulares em frases afirmativas no simple past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. E aqui a gente tem as regras. Aos verbos regulares terminados em E, você só acrescenta somente o D no final do verbo. Por exemplo, o love, ele tem a terminação em E, ele é um verbo regular. Então, como ele já tem a terminação em E, você apenas acrescenta o D. Se ele não terminasse em E, você ia colocar o ED. O lie, ele já tem a terminação em E, por isso, só acrescenta o D. Arrive, que é chegar, e fica arrived. Like, que é gostar, fica liked. Aos verbos regulares, que possuem a terminação em consoante, vogal e consoante, que é o famoso CVC, consoante, vogal e consoante. Quando os verbos possuem essa terminação, você duplica a última letra e acrescenta o ED. Por exemplo, stop. Por que ele é CVC? Você tem que analisar o verbo. O T, ele é consoante, o O, ele é vogal e o P, ele é o que? Consoante. Então, ele possui o CVC aqui nesse verbo. Então, você dobra a última letra, ou seja, ele termina em P, você acrescenta o outro P aqui e coloca o ED. E é assim que funciona. Aos verbos que são terminados em Y, precedido de consoante, você retira o Y e acrescenta o IED. Então, não esqueçam dessas regras e vão anotando, fazendo anotações. Quando os verbos possuem a terminação em Y e é precedido de consoante, você elimina o Y e acrescenta o IED. A gente tem aqui o verbo study. Ele possui a terminação em Y e ele é precedido de consoante. Por quê? Porque o D ele não é vogal, então ele é consoante. Então, você vai eliminar aqui o Y e acrescentar o IED. E por isso que fica studied. O verbo worry, que é preocupar-se, ele possui a sua terminação em Y e ele é precedido de consoante. Você vê aqui que o R, ele é consoante e ele tem a terminação em Y. Então, você elimina o Y, exclui o Y e coloca o IED. Worried. Você sempre percebe que tem esse sonzinho de D bem leve no final. Quase imperceptível. O verbo cry, que é chorar, ele possui a terminação em Y e ele é precedido de consoante, O R é consoante, então você elimina o Y e acrescenta o IED, fica crazy. E de passado, ele chorou, então você vai sempre associando. Aqui os verbos estão no presente, Estudar, preocupar-se, chorar, tentar. E quando você coloca no passado, aqui você tem que eliminar o Y, porque ele possui a terminação em Y e ele é precedido de consoante. Os verbos eles se tornam no passado, quando você faz essa alteração. Já quando os verbos eles possuem a terminação em Y, mas eles são precedidos de vogal, você só acrescenta o ED. Ou seja, você não precisa eliminar nada, você só vai acrescentar o ED. Enjoy, que significa aproveitar, possui a terminação em Y, só que ele não é precedido de consoante, é de vogal. Então,
Se fosse de consoante, você teria que eliminar o Y, mas como não é precedido de consoante, sim de vogal, então você apenas acrescenta o ED no final. Enjoyed. Stay, que é ficar, e stayed, né, que é fiquei, né. Lembrando, né, que os verbos estão no presente e quando você faz as modificações, eles ficam no passado. Play, que é o verbo brincar, jogar, e played, né, ele brincou, ele jogou. Meu povo, e aqui a gente tem a estrutura da frase afirmativa no Simple Past, né? Como é que você forma uma frase no Simple Past? A estrutura dela é a seguinte, né? Na forma afirmativa, é composta pelo sujeito, mais o verbo e o complemento da frase. Aqui a gente tem um exemplo, ó. She é o sujeito, aqui a gente tem o verbo, que é o like, e o complemento da frase. She liked the English teacher, né? Ela gostou da professora de inglês. O verbo like, né? Como a gente viu anteriormente, como ele já possui a terminação em E, foi colocado somente o D. Na forma negativa, né, do Simple Past, a gente vai utilizar o did como um verbo auxiliar. O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica o tempo verbal. Uma coisa muito importante, que na forma negativa, como é utilizado o auxiliar did, você não precisa fazer modificações nos verbos. Por quê? Porque já tem o did, que ele indica passado. Para vocês compreenderem melhor, aqui a gente tem a estrutura da forma negativa, que é feita pelo sujeito, mais o did, mais o not, o verbo principal e o complemento. E aqui a gente tem na prática, né, o exemplo. She, que é o sujeito, logo em seguida o did, o not, o verbo principal é o like. The English teacher, né, que é o complemento da frase. Como aqui você já utiliza o did not, você não precisa acrescentar o D aqui no final do like, porque o did, ele já indica o passado, né? E você já tem a partícula not. Então, lembrando que aquelas regrinhas eram somente na forma afirmativa, na negativa, né? Essa aqui é a estrutura. Bem mais simples, né? E aqui a gente tem uma observaçãozinha, que a forma contraída de did not é didn't. Então, quando você quiser abreviar, né, contrair, então fica didn't. E na forma interrogativa, da mesma maneira que acontece na forma negativa, né, o did, o verbo auxiliar, ele é utilizado nas frases interrogativas. Ou seja, o auxiliar did, ele é utilizado tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa. E aqui a gente tem a estrutura. Na forma interrogativa, a gente tem uma diferençazinha, que não tem o not, né? Porque vai ser pergunta, né? Forma interrogativa. Você apenas, né, vai utilizar o auxiliar did no início da frase, né? Antes do sujeito. A gente viu que tanto na forma afirmativa quanto negativa, o sujeito, ele sempre vem no início da frase. E na forma interrogativa, o que vem no início da frase não é o sujeito, é o auxiliar did. Então, fica o did mais o sujeito, o verbo principal e o complemento da frase. Lembrando, né, que sempre tem que ter o ponto de interrogação, porque é forma interrogativa. E aqui a gente tem um exemplo. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Então, vem em forma, né, de pergunta. E essa foi a nossa aula introdutória a respeito do Simple Past, né, que foi o passado simples. E a gente viu as regrinhas. Tem atividade, não deixem de fazer. É frequência e participação, ok? Espero que tenham anotado e não deixem de estudar, né, porque a prática leva à perfeição. See you, take care, né? Até a próxima aula, meu povo.